coisa que nós podemos chamar atenção em relação ao nascimento de Jesus. Somente 2 livros dos evangelhos fala sobre esse evento mais importante da história, que é o livro de Mateus e o livro de Lucas. E o que que acontece? Mateus, ele começa falando de Jesus quando Jesus já era um menino, não é? Foi isso que os magos chegaram falando, que ele nasceu, que eles viram a estrela. E eles, quando viram, uma coisa também importante para chamar a atenção aqui é que a partir do momento que eles viram um sinal sobrenatural chamado estrela, eles começaram a sua caminhada. E veja só, eram magos e conheciam as escrituras. Só que eles caminharam por pelo menos 2 anos, que foi o momento em que eles chegaram até Herodes. Então, veja bem, Deus te dá um sinal, como deu para os magos, talvez você pense que isso é para agora. E, na realidade, nós temos, às vezes, uma longa caminhada pela frente, a caminhada pela qual nós não podemos desistir. Eles tiveram pelo menos 2 anos caminhando para chegar até Herodes e dizer: aonde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Eles tiveram caminhada difícil, não foi fácil. Você imagina, a Bíblia não fala de onde eles saíram, só fala que é do Oriente, do Oriente até Jerusalém, caminhando 2 anos debaixo de um sinal sobrenatural. Não era uma estrela comum. Chamou a atenção deles, porque Deus deu um sinal sobrenatural, uma estrela que se movia. E eles seguiram por 2 anos, e eles chegam na casa, quando eles encontram Jesus, a Bíblia fala que eles chegam na casa. Então Jesus já era um menino. Ao contrário de Lucas, que mostra Jesus na manjedoura. Lucas começa a contar sobre Isabel, né, sobre o encontro de Maria com Isabel e o nascimento de Jesus e a manjedoura, mas Mateus não. Mateus já apresenta o rei como um menino, já tinha mais ou menos os seus 2 anos de idade. E o que eu acho lindo, além de tudo que a Eliane nos apresentou sobre a obediência de José e Maria, foi a obediência dos magos, que não eram escribas, que não eram sacerdotes, eles eram magos e mesmo assim conheciam as escrituras e procuraram pelo Messias. Porque olha que interessante, no verso 4 Herodes, ele convoca os principais sacerdotes, ele convoca os escribas do povo, não era qualquer pessoa. E ele pergunta onde há de nascer o Cristo. E eles dão a resposta, eles sabiam onde havia de nascer. Mas eu te pergunto, eles se moveram? Eles se moveram do lugar? Eles se propuseram a, conhecendo a profecia, eles se propuseram a ir ver onde havia nascido o Messias? Não, eles não saíram do lugar. Eles não saíram. Ou seja, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Deus, não faz com que nós tenhamos um coração reto diante de Deus. Não faz. Os sacerdotes, os principais sacerdotes do verso 4 e os escribas não tiveram um coração reto, não creram a ponto, não se importaram. Crer eles queiram, porque eles conheciam a Escritura, eles sabiam e sabem até hoje que o Messias havia de vir ou haverá de vir, para quem não acredita que ele já veio, mas não se moveram. E assim muitas vezes é na nossa vida. Nós temos conhecimento das Escrituras, sabemos o que Deus fala ao nosso respeito, sabemos o que ele falou e fala dia após dia sobre a missão de Jesus aqui na terra, que foi nos salvar, que foi pagar a nossa dívida, que foi nos libertar, nos trazer alegria, paz, e muitas vezes, mesmo conhecendo as Escrituras, nós não mantemos um coração reto, porque quando vem o problema, quando vem o aperto, a circunstância, nós deixamos de lado, nós não nos importamos com aquela palavra que está prometendo, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o Deus que dá um livramento. Assim os escribas e os fariseus fizeram. Os magos perguntam onde há de nascer. Eles não se moveram do seu lugar, não se moveram. Somente os magos foram
para se encontrar com Jesus. Ou seja, é muito forte nós estarmos atentos aos sinais dos céus. E mais, muito mais forte é conhecer a palavra e caminhar nela. Amém? Aplicar a palavra aos nossos dias, à nossa vida. Por isso eu falei na primeira vez, quando eu expliquei sobre como estudar a Bíblia. A primeira pergunta que deve ser feita é: como eu aplico esse estudo na minha vida? E depois, como eu ensino as outras pessoas através disso. Primeiro, através do conhecimento da palavra, mas segundo, através do nosso testemunho de vida. Amém? Porque você leu o capítulo 2, você entendeu, você foi, tirou as camadas, como eu falei, e você vai aplicar isso na sua vida. E aí você vai poder ensinar as pessoas. E uma coisa muito interessante, Deus quando em Lucas, quando ele narra o nascimento de Jesus, ele começa falando que o anjo visitou Maria. Mas quando ele narra, Mateus narra o nascimento de Jesus, ele começa falando que o anjo visitou José em um sonho. Ou seja, Deus ele se move diferente de acordo com as pessoas. Para Maria, o anjo ele apareceu. Para José, todas as vezes foi somente em sonho. Então nós temos um Deus que tem uma multiforme sabedoria e nós precisamos estar despertos e atentos, porque ele pode mover com você de uma forma diferente a cada dia. A partir do momento que você tem isso tudo que a Eliane nos explicou sobre a obediência, sobre a busca pela verdade, né, sobre toda essa proteção e cuidado que o Senhor dispensa nas nossas vidas, nós também precisamos estar com a nossa mente, o nosso coração conectados ao trono da graça, para poder entender essa movimentação natural, sobrenatural, porque o céu não para, Deus não para, Jesus não para, o Espírito Santo está na terra trabalhando nas nossas vidas e nas circunstâncias que nos cercam, mas cabe a nós sermos aquele que diz: eu me importo. Não sejamos como os escribas, como os principais sacerdotes. Sejamos aqueles que, quando houve uma boa nova, vamos lá procurar. Eu quero isso para minha vida. Eu quero trazer essa aplicação, esse estudo. Toda obediência é necessária, todo cumprimento da palavra é necessário, mas nós precisamos entender que Deus ele vai se mover de uma forma diferente do que ele se move comigo e com você. E isso nos traz faz com que nós fiquemos maravilhados com o Deus que nós servimos. Porque hoje mesmo, nessa noite, ele pode trazer uma revelação poderosa para o teu espírito através de um sonho. E se você for dormir pedindo a ele, Pai, fale comigo, me dá os avisos, assim como destes a José. Aparece para mim em forma de anjo, assim como aparecestes a Maria. Nós temos que pedir. Ah, não adianta cruzar o braço. Vamos pedir. Eu quero sinais sobrenaturais. O Senhor fez na vida de José, o Senhor fez na vida de Maria. Revelou a eles que o Messias estava vindo, preparou um útero para receber o Rei dos Reis. Como o Senhor vai fazer isso comigo? Eu sou a Maria e o José desse tempo. Eu sou a Maria e o José dessa estação, dessa geração. De que forma eu posso ser usada como um vaso, assim como eles foram? Vá dormir essa noite perguntando isso para o Senhor. Como eu posso ser esse vaso que José e Maria foi? Deposita em mim a semente. Deposita em mim a palavra, deposita em mim a revelação. Faz com que eu veja em sonhos, faça com que eu veja através dos meus olhos naturais. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero viver como eu costumo sempre dizer, um cristianismo mediano. Eu quero ir além. Eu quero ser um depósito de revelação. Eu quero ser um depósito de coisas sobrenaturais, de milagres, de curas e maravilhas. Nós precisamos desejar isso no mais profundo do nosso ser, no mais profundo. E termos diante de Deus um coração reto como os magos. Os magos, eles não eram cristãos, eles eram magos. Eles tiveram a revelação de um rei que estava vindo.
e saíram caminhando 2 anos, seguindo uma estrela, meus queridos, seguindo uma estrela. O que mais nós precisamos hoje, se nós temos dentro de nós o poder que fez com que Jesus nascesse no ventre de Maria? O que mais nós precisamos? Eu digo para você, somente estarmos despertas, somente desejar fervorosamente ser um depósito de toda essa semente espiritual que ele tem para derramar para a nossa vida, de toda essa revelação. Só dessa forma nós seremos usados nessa geração, assim como Maria e José, os magos e tantos homens e mulheres de Deus foram usados na geração deles. Agora é o nosso tempo. Nós temos isso como revelação para nos basearmos. Mas o que nós vamos fazer no nosso tempo? Com esse estudo, nós vamos implorar a Deus, clamar que nós sejamos canais de revelação, de milagres, de sinais e maravilhas. Amém? Em nome de Jesus.